Meu nome é Paloma Machado, eu sou pedagoga, sou professora da Rede Municipal de São Bernardo do Campo e também atuei como diretora pedagógica no Instituto Lumiar e também diretora da Escola Lumiar recentemente. E eu vou falar hoje com vocês sobre avaliação. Para a gente começar a discutir a avaliação, a gente precisa pensar um pouco na concepção de educação, de escola, de currículo e metodologia, porque essa concepção vai condicionar o tipo de avaliação que a gente vai escolher para trabalhar. Então, a avaliação que eu vou discutir hoje com vocês, ela diz respeito a uma concepção de escola que está preocupada com o desenvolvimento humano, está preocupada em ajudar o aluno a desenvolver competências e habilidades. E a melhor forma de se desenvolver competências e habilidades é por meio de projetos de aprendizagem. Projetos que vão ajudar o aluno a trabalhar de forma autônoma e realmente de forma ativa, né? Ele não vai ser receber passivamente informações para depois, num determinado momento, no bimestre, devolver aquelas informações numa prova que vai ser aplicada. Mas ele vai aprender a fazer coisas por meio de projetos cujos conteúdos são de interesse dele também. Então essa é a característica do projeto de aprendizagem. Ele desenvolve competências pesquisando, explorando assuntos que são do interesse dele, né? Então, pensando nesse tipo de metodologia e pensando nesse tipo de currículo que se preocupa com as competências e habilidades que ele vai desenvolver mais do que com o conteúdo que vai ser abordado, é que a gente precisa pensar numa forma de avaliação que seja mais eficiente, que seja realmente comprometida com o desenvolvimento dessa criança e não simplesmente com números e resultados classificatórios. Se eu quero avaliar a simples assimilação de conteúdos, eu elaboro uma prova onde eu faço perguntas a respeito daquele conteúdo, ele me responde e eu posso então mensurar o quanto ele assimilou daqueles conteúdos que eu passei para ele. Mas se eu quero avaliar as competências e habilidades que ele desenvolveu, o que ele aprendeu a fazer, competências de todo tipo, competências relacionadas, por exemplo, a relacionamento interpessoal, avaliar se o meu aluno sabe trabalhar em equipe, se ele sabe argumentar, se ele sabe colaborar com as outras pessoas, se ele tem liderança. Como que uma prova poderia me ajudar a aferir o desenvolvimento dessa competência? Impossível. Então, há dois instrumentos que são importantes fontes de informação para a avaliação de competências. Um deles é a observação. O professor, ele precisa observar sistematicamente os seus alunos e nessa observação ele vai poder perceber pelo comportamento, pela atitude, pelas palavras desse aluno, se ele desenvolveu competências ou não. Outra fonte de informação interessante é a interação. Então, em momentos tanto individuais quanto coletivos, no momento de uma roda, no momento de uma conversa, você consegue perceber se esse aluno está desenvolvendo competências ou quais competências ele tem mais dificuldades de desenvolver e se você estiver atento a isso, então você vai poder ajudar esse aluno no seu processo de avaliação. Mas a observação e a interação sem um registro, ela não vai ter muito valor, porque esse tipo de informação se perde, né? Você observa 1, 2, 10, 30 crianças e no final do dia você já não vai se lembrar o que você observou dessas crianças. Então, um registro sistemático, ele é importantíssimo, ele é fundamental numa avaliação de competências. O professor precisa ter um caderno, ele precisa ter algum outro instrumento que esteja com ele diariamente, para que
ele possa, durante o dia, está acontecendo a aula, ele para e ele registra alguma frase que a criança falou, ou alguma cena que ele observou, enfim, ele precisa ter esse registro sistemático por aluno, para cada aluno. Ele não precisa observar todos os dias todas as crianças. Ele pode fazer isso de algumas formas. Ele pode selecionar naquele dia 3 crianças que ele vai observar. Então ele vai ter a atenção dele voltada para aquelas crianças. Ou então, se acontece algum fato importante durante o dia com alguma criança, então ele registra aquele fato importante. Ao final de um período, de 1 mês, de 2 meses, se ele fizer isso diariamente, ele vai conseguir ter um registro de cada um dos alunos dele e que vai auxiliá-lo num relatório que ele precisa formalizar para enviar para a família, enfim. Então, a observação, a interação e o registro são 3 fatores fundamentais para a avaliação de competências. Então, eu vou me preocupar em fazer uma observação e um registro sistemático do meu aluno. Mas exatamente o que eu vou observar nesse aluno? O professor precisa ter foco na avaliação dele. Ele precisa saber o que é que ele vai observar em cada aluno e o foco dele precisa estar justamente nas competências que ele pretende que o aluno dele desenvolva. Então, o professor precisa pensar num instrumento, numa ferramenta que o auxilie a definir critérios, indicadores, para que ele possa ter foco na hora de observar o seu aluno. Um instrumento que é muito conhecido e que eu acredito que ele tende a ficar cada vez mais conhecido no Brasil é chamado de rubrica. Existem outras traduções para esse instrumento. Os trabalhos com o WebQuest utilizam muito esse tipo de instrumento, porque ele define claramente e objetivamente os indicadores e os critérios que o avaliador vai utilizar naquela avaliação. E esse tipo de instrumento ele vai ajudar não só o professor a fazer essa avaliação, a ter foco nessa avaliação, porque ele sabe, por exemplo, em relação a uma competência de relacionamento interpessoal, ele sabe o que é que vai ser considerado um bom desenvolvimento dessa competência ou o que vai indicar que essa criança ainda está desenvolvendo essa competência ou que ela ainda não tem essa competência desenvolvida. Ele vai poder definir esses critérios e ele vai poder utilizar isso na hora de observar essa criança. Mas esse instrumento também vai ser útil para a própria criança que está sendo observada, porque ela pode se autoavaliar. A autoavaliação ela é muito importante no processo de educação que se preocupa com a autonomia da criança. Mas a autoavaliação ela precisa ser feita com algum instrumento, com alguma diretriz, porque se para o professor às vezes é difícil fazer uma avaliação se ele não tem esses critérios definidos, para uma criança é quase impossível. Se você pergunta para a criança, como você acha que foi que você se desempenhou em relação à sua organização? Ela vai falar, foi bem, foi mal, ela não sabe exatamente quais os critérios que ela pode utilizar. Então você pode ajudá-la dizendo, em relação às tarefas para casa, você entregou com pontualidade? Em relação às suas tarefas na classe, você costuma ajudar os seus amigos? Você costuma fazer sozinho? Enfim, o professor define critérios e entregando esses critérios a própria criança pode se autoavaliar. E aí a avaliação ela pode se tornar mais completa. O olhar do professor, o olhar da criança e eventualmente o olhar de outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. Bom, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Eu gostaria de deixar disponível também alguns links que vocês, professores de todo o Brasil, vão poder consultar para poder se informar mais sobre essa proposta de avaliação, sobre rubricas, sobre esses assuntos que a gente falou. Um abraço.